Se você é empresário, executivo ou um profissional que precisa usar o inglês em ambientes internacionais, eu quero começar te dizendo uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te falado. O problema não é que você não consegue aprender inglês. O problema é que ensinar o inglês teórico para alguém que precisa ser funcional no idioma internacionalmente. E isso explica por que tantas pessoas inteligentes passam anos estudando inglês, mas quando justamente mais precisam usar o idioma, elas travam. E travam numa reunião, numa viagem, numa apresentação, numa feira internacional e até numa conversa simples com uma pessoa estrangeira. E talvez esse aqui seja o seu caso. Você já estudou inglês antes, seja numa escola tradicional, com um professor particular, por aqueles aplicativos ou até um curso online. Só que aí você aprendeu regras, você aprendeu gramática, verbo, tradução. Mas quando chegou o momento real, você percebeu que entender inglês é diferente de funcionar em inglês. E isso aqui gera uma sensação muito ruim, porque você sabe que tem capacidade, você sabe que é inteligente, você sabe comandar, você sabe operar uma empresa, liderar pessoas, principalmente gerar resultados para o seu negócio, para a empresa em que você trabalha. Mas quando o assunto é o inglês, parece que você volta para a estaca zero. E o pior, muitas vezes você começa a acreditar que o problema é você. Que talvez o inglês não seja para você, mas quando na verdade você só foi treinado da forma errada. Existe uma armadilha que trava profissionais e empresários brasileiros há anos. Eu chamo isso de a armadilha do inglês teórico. Isso é basicamente um modelo de ensino que cria alunos, mas não cria pessoas capazes de usar o idioma quando precisam dele. E aqui, mais uma vez, o aluno aprende regras, estruturas genéricas, listas de palavras, aqueles exercícios de livros de completar espaços, mas quase nunca aprende como participar de uma reunião, como fazer networking, como se apresentar para outras pessoas, pedir algo naturalmente quando precisar, negociar quando necessário e até mesmo reagir numa conversa real. E aí acontece uma coisa muito curiosa. A pessoa consegue explicar regra gramatical para os outros, mas não consegue pedir um café com naturalidade. Ela consegue completar exercício, mas ela trava numa call internacional. Isso porque ela já estudou inglês antes, mas ela nunca treinou comunicação real. E aqui existe uma diferença enorme. E sendo bem honesto aqui, você não precisa de mais teoria, você precisa de mais treinamento. Sabe por quê? Porque o mundo mudou. Hoje as empresas são globais. Os negócios eles atravessam países. Hoje é muito comum termos equipes multinacionais. E as oportunidades no exterior, elas surgem o tempo inteiro. Mas o ensino de inglês continua preso num modelo antigo. Um modelo que é genérico, que é igual para todo mundo, que não tem contexto, não tem aplicação real. Só que empresários e profissionais ocupados não têm tempo para estudar coisas irrelevantes. Eles precisam enxergar a aplicação prática. Aquela sensação de isso aqui vai me ajudar, de fato, naquela reunião, naquela viagem ou naquele evento internacional. Sabe o que acontece aqui? Quando o inglês faz sentido, o aluno engaja, ele pratica da forma certa e o melhor, ele evolui muito mais rápido. E foi justamente observando isso que eu desenvolvi o que eu chamo de inglês situacional. Uma metodologia focada em transformar profissionais e empresários brasileiros em pessoas capazes de usar o inglês com segurança em contextos internacionais reais. E a lógica é completamente diferente da abordagem tradicional. E aqui o aluno não aprende inglês de forma aleatória. Ele aprende o inglês que faz sentido para a realidade dele. Se ele precisa viajar, fazer networking, participar de reuniões, apresentar projetos e até conversar com clientes internacionais, é exatamente isso que nós treinamos. Porque falar inglês é muito parecido com dirigir. No começo, você pensa em tudo, na marcha, na seta, no volante. Mas conforme existe repetição prática, o processo ele começa a ficar natural. Com o inglês funciona da mesma forma. Se tem uma coisa que eu posso te afirmar,
é que falar inglês se aprende falando, não estudando infinitamente. E o método funciona basicamente em 3 etapas. A primeira é a base funcional. Nós identificamos exatamente onde o aluno está e qual tipo de inglês ele precisa desenvolver, sem excesso de teoria e sem conteúdo aleatório. A segunda etapa é o mapeamento internacional. Aqui nós identificamos as situações reais onde aquele aluno precisa ser funcional em inglês. Por exemplo, reuniões, viagens, apresentações, feiras de negócios internacionais e até interações com clientes ou colegas de trabalho estrangeiros. Porque a verdade é que cada profissional precisa de um inglês diferente. E a terceira etapa é o treinamento operacional, que é onde acontece a transformação real. O aluno começa a praticar situações concretas, com repetição, correção, simulações e muita exposição prática. E o que acontece com o professor? Ele deixa de ser alguém apenas explicando o conteúdo e passa a atuar como um treinador. E isso muda completamente o resultado. Porque o objetivo não é formar alguém que sabe regras, mas sim alguém que se comunica com segurança em ambientes internacionais. E eu vou te dar um exemplo real disso. Um dos meus mentorados é o Éder, um empresário do interior de São Paulo. Ele tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos e um objetivo muito claro: viver essa experiência com independência. Tanto no lado profissional quanto no lado pessoal com a esposa dele. Só que quando ele começou aqui comigo, ele praticamente não tinha um inglês que era funcional. E nós começamos um trabalho focando exatamente nas situações que ele viveria. Imigração, hotel, restaurante, possíveis conversas que ele iria ter, momentos de networking e até mesmo interações profissionais. E o resultado disso? Em aproximadamente 3 meses, ele conseguiu viajar para os Estados Unidos e passar pela imigração, fazer check-in, pedir comida sozinho e até conversar naturalmente com um garçom em inglês. Inclusive, existe um vídeo dele fazendo isso. Hector, how do you like some pork rib? Perfect. And beef? Perfect. Anything else? Mac and cheese? No. It's okay. So Pork just rib. ribs. Mas o mais importante aqui não foi o inglês em si, foi a independência que ele conquistou. Aquela sensação de perceber, eu consigo fazer isso. E o mais interessante é que o caso do Éder não foi algo isolado. Tem também a história da Renata, uma advogada de Brasília. Quando ela me procurou, ela praticamente não sabia nada de inglês. E existia um detalhe importante. Dentro de alguns meses, ela iria viajar para os Estados Unidos com a família dela. Só que ninguém dessa família falava o idioma. Ou seja, ela sentia que a responsabilidade da viagem estava nas mãos dela. E uma das coisas que mais gerava ansiedade era a imigração. O medo de não entender, medo de travar, de não conseguir se comunicar de alguma forma, mas ela se dedicou ao processo. Nós trabalhamos exatamente as situações que ela viveria naquela viagem, os momentos que eram importantes para ela. E deu certo. Ela conseguiu viajar com muito mais segurança, conseguiu lidar com as situações na viagem e percebeu que era sim capaz de usar o inglês na prática. Mas o mais interessante aconteceu depois. Tempos mais tarde, ela viajou novamente. Ela foi para a Itália e mais uma vez o inglês estava lá com ela. Mais uma vez ela foi independente. Mais uma vez ela conseguiu se comunicar. Isso mostra uma coisa importante. Quando você aprende o inglês da forma certa, você desenvolve uma habilidade que começa a te acompanhar para o resto da vida. E existe uma coisa que muita gente não percebe. O custo de não desenvolver um inglês funcional, de não decidir mudar isso agora, ele não aparece imediatamente. Ele aparece aos poucos. Numa oportunidade internacional que você deixa de aproveitar. Numa reunião onde você prefere ficar em silêncio. Numa conexão que você deixa de criar com alguém. E até mesmo numa promoção que vai para alguém menos competente que você, mas mais preparado globalmente. Porque hoje o mercado ele não recompensa apenas a competência técnica. Ele recompensa a capacidade de comunicação, de presença e posicionamento, e também de se expressar internacionalmente. Enquanto muitas pessoas continuam presas no inglês teórico, outros profissionais estão ocupando um espaço global. Às vezes, pessoas menos experientes, menos preparadas que você,
mas que conseguem se comunicar. Isso cria um sentimento muito ruim em você, a sensação de estar ficando para trás. Por isso, o inglês ele deixou de ser um diferencial. Em muitos mercados ele virou acesso a oportunidades, acesso a crescimento, a novos ambientes e até a conexões que podem mudar completamente o nível da sua carreira ou do seu negócio. Agora, eu também preciso deixar uma coisa muito clara. O inglês situacional não é para todo mundo. Ele é para profissionais e empresários que verdadeiramente querem usar o inglês em situações reais. Ele é para pessoas que querem independência internacional, segurança ao se comunicar, que querem parar de travar e também transformar o inglês numa ferramenta profissional e pessoal. E principalmente pessoas dispostas a praticar. Porque aqui o aluno não fica apenas assistindo a aula. Ele participa, ele executa, ele se expõe e ele treina. Por outro lado, esse método não é para quem procura só consumir conteúdo passivamente. Ele não é para quem quer decorar regras infinitamente sem aplicação nenhuma. E não é para quem espera desenvolver uma comunicação real sem prática. Porque o foco aqui não é parecer que está aprendendo inglês. É realmente começar a se destacar usando o idioma. Então, se você sente que já perdeu tempo demais estudando inglês de forma teórica e quer começar a desenvolver um inglês que seja funcional para a sua realidade, me manda a palavra real no meu direct do Instagram. Eu vou entender melhor o seu momento, o seu objetivo e te mostrar um caminho mais inteligente para você finalmente começar a usar o inglês com segurança em contextos internacionais reais. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, é o primeiro link da descrição e também nos comentários. Agora, se você estiver no nosso site, é o botão logo abaixo desse vídeo. Manda para mim a palavra real no meu direct do Instagram para a gente ver como implementar o inglês na sua realidade. Bom, é isso. Estamos conversados e nos vemos do outro lado.